Rádio Condomínio.com. Olha, tá chegando a hora do ciclo de palestras condominiais, edição 2019. Ciclo de palestras condominiais, Folha do Síndico, dias 24 e 25 de outubro, com a presença de muita gente boa, os melhores palestrantes e especialistas do Brasil e, claro, os melhores parceiros. E entre os nossos parceiros comerciais do ciclo de palestras condominiais, edição de 2019, está a Master House Manutenções e Reformas. Conhece? Já ouviu falar? Você que está ouvindo a gente agora, sim ou não? E é por isso que nós estamos recebendo aqui em nosso Aquário Azul, em nosso estúdio, que fica instalado no setor de indústria e abastecimento de Brasília, Distrito Federal, a equipe da Master House Manutenções e Reformas, o engenheiro Sérgio Franco e também a Luciana, engenheira também. Estamos aqui, a dupla da Master House. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui à nossa rádio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Legal, quebrou o gelo aí? Fala um boa tarde aí, Lu, pelo menos pra gente ouvir um... Senão o pessoal vai achar que eu tô mentindo aqui. Boa tarde. Estamos aqui com o Sérgio e com a Luciana, gente. E Sérgio, vamos começar apresentando a Master House para os ouvintes da Rádio Condomínio.com. O que é a Master House? A Master House é uma empresa que foi criada alguns anos atrás. Veio proveniente de um serviço de um pedreiro e foi crescendo. Em 2012 criou-se então a Master House e em 2014 começou uma franquia que se espalhou no Brasil inteiro e também nos Estados Unidos. Em 2019, em junho deste ano, foi criada a franquia que atinge todo o Distrito Federal e é uma franquia única que nós iniciamos em junho e estamos situados na Comercial Sul da 207. É uma empresa que abrange todos os serviços de manutenção e reforma. Não é uma empresa específica de um determinado serviço. Então ela inclui todos os serviços de obra civil, arquitetura, engenharia e demais utilidades, projetos. É uma empresa do Distrito Federal? É uma franquia. Essa empresa ela foi criada em São Paulo. Ela tem unidades franqueadas no Brasil inteiro, são mais de 80. E a nossa é exclusiva para todo o Distrito Federal. Começamos em junho. E é uma franquia, uma empresa muito grande, em vista de que atinge todos os serviços de manutenção e reforma. Ela não é uma empresa específica, só faz impermeabilização ou só faz alvenaria, não. E atende que tipo de cliente? Condomínios, casas, prédios comerciais? Isso. Ela faz todos esses serviços, tanto residenciais quanto comerciais. O próprio nome diz assim, Master House. Ela tem um nome para tentar englobar todos os serviços. Desde pequenos serviços, Sérgio, até de pequenos serviços a grandes reformas e obras? Isso. Desde uma pequena instalação, por exemplo, troca de um chuveiro, até uma reforma grande. Nós estamos atualmente fazendo reformas grandes e também pequenos serviços. Para nós não pode existir uma diferença entre um grande cliente e um pequeno cliente. Para nós o importante é que o serviço seja realizado com toda a garantia e qualidade. Aí, por exemplo, geralmente a pessoa que contrata a Master House, ela contrata o trabalho de vocês e vocês terceirizam essa mão de obra, né? Você vai levar o profissional, ou o eletricista, ou o pedreiro, é tudo assim? O cara que está contratando, o cliente, ele contrata um serviço só, a Master House, e vocês tomam conta de todo o resto? Perfeito. Ao contratar a Master House, você está contratando todos os serviços necessários. A Master House ela possui uma equipe grande de engenheiros e arquitetos e alguns colaboradores específicos, mas todos os serviços são de responsabilidade
da Master House. E aí, assim, a gente está falando de pequenos reparos, como a instalação de um chuveiro elétrico, mas é possível também contratar a Master House para pegar uma obra do zero, assim, do terreno à construção da casa ou do edifício? Sim, como um exemplo, pegamos um cliente que tinha uma casa, uma residência já antiga, e ele resolveu aproveitar só o terreno. Então, nós fizemos todo o projeto civil, elétrico, estamos fazendo o desmonte da casa, e depois de todo o projeto arquitetônico e de engenharia aprovado, vamos começar a construir toda a casa dele. Praticamente do zero, né? Praticamente do zero. Antes até do zero, porque nós tivemos que desmontar a existente. E fazemos muitos serviços de impermeabilização. Hoje nós temos um volume grande de impermeabilização em função da chuva que está próxima. Tá aí, aliás, viu, senhores síndicos de todo o Brasil, síndicos aqui do Distrito Federal que estão nos ouvindo agora, vem aí as chuvas, hein, meu amigo? Como é que tá seu telhado aí? Como é que tá a cobertura do seu condomínio? É muito importante, né, Sérgio, a parte da impermeabilização, principalmente se tratando dos condomínios, né? E esse serviço de impermeabilização é sempre bom que seja feito antes do período forte de chuva. Porque depois que você tiver um período pesado de chuva, fica difícil até de você fazer a impermeabilização. E acaba ficando mais caro, né? Porque... Sim. E esse serviço de impermeabilização, sempre esses serviços necessitam de uma visita. Dificilmente a gente faz um orçamento simplesmente por telefone. É visita em loco, né? É visita em loco, mesmo que seja pequeno, porque nós damos toda a garantia do serviço. Daí tem uma equipe técnica, os serviços maiores são registrados no CREA e também na arquitetura, no CAL. Então tem toda uma responsabilidade civil e técnica que o cliente recebe. Agora, eu estava pensando assim, por exemplo, tudo depende do uso também daquele imóvel, né, Sérgio? Se é para uso residencial ou uso comercial, assim, para o que você vai decidir o que vai fazer? Por exemplo, em relação a reformas, em relação à construção, se é para uma casa, tem essa diferença? Dependendo do tipo de... Pode falar bem próximo aí, viu, Sérgio? O microfone. Dependendo do tipo de reforma ou manutenção, é importante saber o uso, né? Mas, normalmente, o cliente já tem o problema dele e nós estamos lá para resolver o problema. Independente de ser residencial ou comercial. E normalmente vocês trabalham também com arquitetos, né? O projeto de arquitetura também, né? Isso. Quase todos os serviços envolvem arquitetura e engenharia. Poucos serviços são específicos, a não ser, por exemplo, fizemos agora em vários apartamentos, são antigos aqui no Distrito Federal, tem apartamentos e residências que já têm mais de 50 anos, então as instalações elétricas são antigas. Muito antigas. Então, esses são serviços específicos de eletricidade, em que não engloba arquitetura. Mas se você vai fazer uma reforma numa casa, não importa se é só a pintura, se é infiltração, nós fazemos um trabalho de arquitetura e da engenharia. A engenharia, ela vai dar um suporte, vamos falar assim, estrutural, um suporte físico ao serviço de arquitetura. A gente estava conversando aqui pouco antes da entrevista começar, fora do ar, que a gente estava falando que algumas pessoas têm aquele mito de que um bom mestre de obras dispensaria a figura de um engenheiro, quando na verdade o que precisa-se numa obra é a figura de um bom engenheiro e de um bom mestre de obras, né, Sérgio? Sim, sem dúvida. Não adianta você ter um bom engenheiro e não ter um mestre de obra. Não adianta você ter um bom mestre de obra se você não tiver um bom engenheiro ou um bom arquiteto. Porque, no caso, a Master House, ela vai dar a garantia técnica e financeira do serviço que foi executado, o que não pode ocorrer até com o mestre de obra. E o mestre, ele só vai executar, ele não tem uma visão futura, uma visão estrutural, uma visão do projeto, da garantia técnica. E assim, a parte complementar em que envolve a arquitetura faz
toda a diferença também, né? Assim, a arquiteto tem umas ideias, uns negócios assim que às vezes você não enxerga, né? Você está fazendo uma reforma e fala assim, mas como que eu vou fazer essa cozinha aqui? A pessoa vai lá e parece que tem o dom mesmo. Não é o dom, é o estudo, né? É o estudo, o conhecimento, né? Perfeito. Eu costumo dizer que o arquiteto é um poeta engenheiro, não é? Porque ele pega aquele serviço da engenharia, sabe o que a engenharia vai fazer e ele sabe arrumar o serviço. Nós estamos agora, por exemplo, fazendo reformas de restaurantes e precisou dos dois serviços, tanto do arquiteto quanto do engenheiro. Quanto engenheiro. Rádio Condomínio.com. É verdade. Agora, me mata uma curiosidade aqui, Sérgio. Em média, quanto tempo que demora para fazer o projeto de uma casa? Como que funciona, hein? Eu não tive a oportunidade de construir a minha ainda, mas assim, você comprou um terrenão lá de 1.000 metros e tudo, quando você contata o engenheiro pela primeira vez, que ele vai lá fazer uma visita no seu local, no seu terreno, quanto tempo em média para ficar pronta a planta ali? Olha, é claro que varia bastante se você já tem um terreno liberado pelos órgãos de governo para você construir, ou se você ainda tem que fazer todo o licenciamento. Mas supondo que já esteja todo o terreno pronto, dependendo do tamanho do imóvel, você, em um mês, no máximo, você teria todo um projeto, porque não é só projeto de arquitetura. Você tem o projeto de arquitetura, tem o projeto elétrico, tem o hidráulico, o sanitário, e todos eles têm que ser aprovados pelos órgãos apropriados, os órgãos profissionais. Então, e também discussão com o cliente de a forma com o que ele deseja realmente. Mas isso nós estamos falando de um projeto grande. Grande. Por exemplo, nós estamos agora fazendo reforma em 2 escolas do Distrito Federal, aquelas escolas antigas. Todas elas precisaram de um projeto de fazer aquela reforma. Precisamos levantar o que era essencial, fazer o projeto e fazer a execução. Alguns tinham estrutura metálica, outros eram só sanitário, mas precisou de um projeto. E esse projeto simples leva 3, 4 dias no máximo. Agora, durante o desenrolar da obra, a Master House acompanha, né? Assim, quando pega o serviço, vocês estão ali presente o tempo todo, do lado dos pedreiros, da moçada que está lá na mão de obra, no serviço pesado. Nós trabalhamos da seguinte forma. É claro que é proporcional à quantidade de funcionários que você tem, mas em termos gerais, nós temos a equipe técnica que dirigida, orientada pelo mestre de obras. Acima do mestre de obra, nós temos um fiscal, tá? E um administrativo da obra. Todas as nossas obras têm um fiscal. Esse fiscal ou é um arquiteto ou é um engenheiro. Tá? E um administrador, um administrativo, para ver todas as condições de materiais, ponto de pessoal, tudo. Mas em todas as obras, nós temos acompanhamento ou de um engenheiro ou de um arquiteto. E por falar nisso, o João Rodrigues de Souza, que é morador do Lago Sul, não colocou o condomínio, né, João? Tá perguntando, dizendo aqui que ele tá pensando em construir um anexo no fundo lá do terreno, mas existe uma fossa cheia de pedras. Ele disse se pode construir em cima, se tem algum risco, qual o profissional mais indicado para fazer essa avaliação, se aquela fossa lá vai prejudicar ou não a construção de um anexo na casa dele. Isso. Vou até dar um exemplo, uma coisa que está ocorrendo conosco. Teve um cliente que também solicitou uma coisa parecida. Ele tem uma casa, uma casa pequena, que a gente chama de edícula, e ela está cheia de problemas. Rachou a parede, não sei o quê. E ele quer fazer uma nova, reformar aquela e fazer uma nova. Então foi necessário que nós levássemos um engenheiro civil para fazer um laudo técnico e descobrir por que aquilo estava ocorrendo, que não adiantava construir uma nova, que é o caso dessa pessoa que agora, como é o nome dele? João Rodrigues. João Rodrigues. Então ele precisa fazer um laudo técnico para saber, porque saber o solo que ali está, se ele pode construir em cima, se tem que remover. Então, é necessário que vá um engenheiro específico para esse assunto. Esse é um serviço prestado pela Master House também? Também. Tá aí, João. Faz um laudo técnico quando necessário. Nesse exemplo que eu lhe dei, foi no caso do João, eu acho muito importante ele ter um laudo técnico
E um laudo técnico não é coisa cara, não. É um valor muito simbólico em relação ao empreendimento que ele vai fazer. E por falar nisso, você falou aí, não é coisa cara, valor simbólico. Nós estamos falando para um público condominial, para síndicos de todo o Brasil. Eu queria você, como engenheiro, Sérgio, que você dissesse para a gente qual a importância da vistoria das edificações dentro dos condomínios, né? Muitos síndicos assumem sem saber o real estado do condomínio que eles estão assumindo, assim. É importante contratar uma empresa para que faça uma boa vistoria nas colunas, edificações e demais lugares do condomínio? Dependendo do serviço que ele deseja, essa vistoria é importante. Se ele vai fazer simplesmente uma pintura, não há necessidade. Mas se ele tem, por exemplo, uma trinca numa parede, se ele tem um vazamento quando chove... Se ele tem uma dúvida, Sérgio, assim, eu quero saber como é que tá, eu não sei. Eu quero saber, eu quero uma opinião de um especialista. Sim, aí precisaria de uma... Mas repare que eu quero dizer, se é um serviço que ele tem uma infiltração de uma água, ele tem que fazer uma vistoria. Tem que fazer. Se ele só quer fazer a pintura de uma parede... Não é necessário. Não há necessidade. E muitos edifícios e condomínios em Brasília, eles já são antigos. E Brasília ficou um longo tempo sem ter manutenção. É uma cidade que foi construída, vai fazer 60 anos, e muitos prédios, muitos condomínios, já tem 30, 40 anos, e só a partir de uns 2 anos para cá é que as pessoas passaram a se preocupar com a manutenção. Por isso que hoje você tem um grande volume de reforma. E na cidade inteira, porque ficou muito tempo sem fazer nada. Qual é o ideal? Que você só faça a manutenção e tenha poucas reformas. Entende? Então, hoje em Brasília, o grande volume de reforma, exatamente por isso. Só agora está sendo despertado o interesse da manutenção. Você sabe que outro dia eu estava entrevistando alguém aqui, a gente estava falando até da necessidade de aterramento dos prédios mais antigos que não tinham. Não tinha aterramento. Tinha que refazer tudo. Isso. E isso nós temos até encontrado, né, como esse exemplo que eu dei da instalação elétrica, em alguns apartamentos não tinham aterramento. Então, o cara vem para colocar 3 ar-condicionados, como é hoje em dia. Você coloca um no quarto do teu filho, um no seu quarto, um na sala, e 3 computadores, e mais 3 televisores de 50 polegadas. É normal você encontrar um cliente que diz assim, olha, quando eu ligo o chuveiro do meu quarto e do meu filho também, cai a chave. Mas é claro, o circuito é antigo, as ligações são antigas. Naquela época não tinha nem ar-condicionado, provavelmente, quando foi construído, né? Então você tem que fazer um reestudo dos circuitos elétricos, nova distribuição, provavelmente substituir os quadros elétricos, que hoje tem muita coisa moderna e esses quadros são antigos, né? Então, a questão do aterramento, hoje em dia, o sistema de aterramento é muito importante. É o que a gente chama de SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Se você... e isso você tem que fazer uma manutenção periódica, acompanhar como está, fazer testes para ver como está a resistência daquele... Hoje, inclusive, você tem um dispositivo para pequenos choques. Uma criança que vai enfiar o dedo numa tomada, hoje já tem um dispositivo, na hora que ela encostar, a chave desliga. O que já não acontecia antigamente. Então, é muito importante uma reforma elétrica também nas instalações antigas. E lembrando para você, síndico, que nos ouve, por isso que às vezes a gente é até redundante falando sobre esse tema, não é só sair liberando a instalação de ar-condicionado aí no condomínio, não, né, Sérgio? Assim, precisa ver se aquela rede, se a chave ali do apartamento, se o apartamento consegue, né? Porque principalmente nos prédios mais antigos que não foram feitos para receber, né? Porque a gente tem muita reclamação aqui de condômino, de moradores, falando, o meu síndico é um chato, porque ele não deixa instalar o ar-condicionado, e o apartamento é meu, eu tenho meu direito e tudo. E aí, às vezes, a gente entra em contato com o síndico, olha, não é bem assim, eu não posso, né? Lá é uma rede que tá precária, é falha, vai prejudicar e tudo. Não é simplesmente comprar um ar-condicionado e colocar, não. Isso aí, gente, a gente está falando dos prédios mais antigos que não foram preparados para receber. Não é só ar, né? Outros aparelhos por aí. Mas eu tenho visto que vários prédios, ali, nós fizemos alguns serviços ali na 309,
314 nós, em que são prédios antigos, em que a SEB já fez toda a alteração, já instalou novos cabos com mais potência, novos quadros, mas a SEB só vai até o quadro geral. De Então, pra dentro é você. Os moradores é que teriam que fazer as modificações. Então, dificilmente, hoje em dia, você não encontra uma instalação da SEB, ainda antiga, que não permita que você melhore a sua instalação. Radiocondomínio.com. É importante, viu, senhor síndico? É importante. Você pode participar com a gente dessa entrevista enviando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. É 61984669605. Nós estamos em Brasília, Master House, manutenções e reformas. Hoje bateram um papo aqui com o Sérgio Franco, está acompanhado da Luciana, que é engenheira também, falando a respeito do desempenho da empresa aqui no Distrito Federal. Mas olha, as perguntas para a dupla podem ser feitas de todos os lugares do Brasil. Síndico, tá com problema aí no seu condomínio? Aproveita, tô com 2 engenheiros aqui, hein? Mata logo a sua dúvida aí. Por falar nisso, o Murilo Marinho, do condomínio Entre Lagos, no Paranoá, tá pedindo uma dica aqui. Ele gostaria de saber como pode comprovar se a quantidade de material pedida foi realmente utilizada na obra. Como evitar exageros na hora da compra? Já aconteceu uma pergunta dessa aqui, viu, Murilo? Uma vez alguém perguntou isso aí, mas eu acho que a parte de quem compra sempre acha um exagero a lista do pedreiro e tal. Como que faz? Dá uma dica para esse morador aí, para ele acompanhar o uso do material de construção, Sérgio. Murilo, né? Murilo, eu não sei exatamente qual é o seu problema, qual o tipo de serviço, mas qual é o critério que a Master House utiliza. Não importa qual seja o serviço. Nós fazemos uma visita, levantamos o serviço, você faz uma descrição de todas as etapas do serviço, uma lista de material completa e orçamentos separados. Orçamento de mão de obra e orçamento de custo de material. É uma previsão em que o cliente vai acompanhar e vai ver aquilo que foi utilizado. E ele vai pagar simplesmente por aquilo que foi utilizado e não aquilo que foi previsto. Então, nossos orçamentos eles são separados. O cliente sabe, mão de obra e material. O material tanto pode ser fornecido pela Master House como por ele próprio. Mas ele tem uma lista estimativa do que vai ser gasto. Porque às vezes o próprio cliente ele já tem uma parte do material, já tem essa tinta, já tem esse piso. Então, por isso que é importante você ter uma lista. Senão você vai ter surpresa. Você contrata o serviço, não sabe que material e depois você vai ficar sempre achando que ele utilizou um material de terceira categoria, porque está incluso no preço dele. Então, nós fazemos separados, fazemos uma lista estimativa da melhor qualidade. Do material de melhor qualidade. E aí o cliente escolhe como ele quer, se ele quer comprar e o que ele deseja. Ô Murilo, queridão, te compreendo totalmente. Não é coisa pior, gente, do que você fazer reforma e, primeiro, sobrar aquele tanto de material. É horrível, né? Você fica com aquele tanto de coisa dentro de casa, assim, o cara gastou 18 metros e pediu 27. Sabe? De porcelanato. Você fala, poxa, mas você pediu 10 a mais. Assim, eu não sei também qual que é a quantidade de sobra que vocês utilizam. Ou então, ao contrário disso, a pessoa fica pedindo o tempo todo, você está mexendo com reforma, o cara, mais um metro, mais um. E você fica aquele eterno compro. Não há nada melhor do que você, né, já ir com a conta certa, ou então, do jeito que você falou aí, você vai pagar pelo que foi utilizado de material lá na sua casa. Né? Mesmo que tenha uma estimativa. Perfeito. A estimativa é para ele saber a quantidade e o valor financeiro que ele vai despender. E ele só vai pagar, só vai comprar aquilo que realmente vai ser utilizado.
Agora eu vi no site da Master House também o termo marido de aluguel. Marido de aluguel, que é um termo hoje em dia bastante utilizado dentro dos condomínios, principalmente, né? Acho que quase todo condomínio que você vai tem aquele aviso marido de aluguel. O que o marido de aluguel faz, afinal de contas, Sérgio? O marido de aluguel, normalmente o cliente paga não pelo serviço, mas pela hora que ele vai usar o marido de aluguel. O marido de aluguel é um profissional de manutenção em que ele tem várias facilidades profissionais. Então ele mexe com elétrica, hidráulica, pintura. Então ele faz vários serviços, pequenos serviços. Pequenos serviços. São os reparos. E não uma substituição de elétrica total, uma pintura de uma casa completa, mexe com... Não, ele faz pequenos serviços. Normalmente esse serviço é pago por hora técnica, por hora de trabalho do marido de aluguel. Então você pode contratar um marido de aluguel, chega lá, olha, eu quero que você troque esse meu chuveiro, olha, eu estou com vazamento aqui na pia. Instale um ventilador elétrico. Então, ele vai fazer várias coisas, o que o marido realmente faz. Esse termo, né, ficou popular, né? Marido de aluguel, né? Isso. E que vale a pena, viu, gente? Porque eu não faço nada disso em casa. Precisa mesmo contratar. A diferença entre o marido de aluguel da Master House e os são vários profissionais que existem hoje aqui em Brasília, no mundo inteiro, de marido de aluguel. Você encontra vários que estão aí na motoca dele ou num carro, marido de aluguel e tal. A diferença qual é? Nós também temos o marido de aluguel, mas é que este marido de aluguel, ele tem um respaldo técnico. Então, se o cliente tem uma empresa por trás, contratou o marido de aluguel, depois deu problema, ele mexeu no circuito da minha lâmpada, ele tem a garantia faz toda a diferença, da volta desse profissional sem ter acréscimo nenhum. Faz toda a diferença, viu, gente? Faz toda a diferença quando você tem uma grande empresa ali respaldando aquele profissional que vai adentrar a sua casa, não é mesmo? Olha, a gente tem uma pergunta aqui, que na verdade é uma pergunta mais ligada à arquitetura. Não sei se vocês podem ajudar. A Ana M. Rodrigues, que é de Goiânia, nosso ouvinte, sempre participa aqui, está sempre ouvindo a rádio. Ela disse que tem vontade de fazer um sanitário separado do banheiro. Na verdade, é uma pergunta ligada à arquitetura. Ana, eu vou fazer aqui. De repente, a Luciana pode ajudar, o Sérgio. Vamos ver. Meu projeto é fazer um sanitário separado do banheiro. Meu apartamento não é muito grande, por isso tive a ideia de fazer separado para, no caso de quem quiser usar o vaso sanitário, não ter que esperar quem está no banho. A ideia é essa, exatamente essa. Posso dividir os dois ambientes? Minha dúvida ficaria caro? O acabamento teria que ser nas mesmas cores ou posso fazer diferente? Tá ligado a arquitetura? Essa pergunta, Ana? Está. Nós temos feito algumas coisas desse tipo, sim. É necessário uma visita. Normalmente você consegue fazer esse tipo de coisa. Não é um apartamento muito pequeno, mas tem várias pessoas que só tem um banheiro social e que ela gostaria de ter mais um lavabo ou mais um sanitário. Mas é possível fazer isso num apartamento, Sérgio? É necessário, mas precisa de uma visita de um arquiteto, ele precisa fazer um croquis, apresentar, e o cliente aceitando. É feito um projeto, porque não é só o croquis. Se você vai fazer um novo banheiro, você vai ter que ter entrada de água e a saída também do sanitário. Você precisa interligar ao sistema existente. Precisa avaliar se o sistema existente é capaz de receber este adicional. Então, é necessário uma visita técnica e um estudo de um arquiteto. E vai precisar muito da planta do apartamento, né? Principalmente dependendo do local onde você quer fazer. Mas muitos não têm. Tendo o projeto, nos facilita enormemente. Não tendo, nós temos que levantar, fazer testes, verificar onde é que está saindo a tubulação, para onde é que ela vai, onde é que ela chega. Tendo o projeto, facilita imensamente, porque em cima do projeto, a arquiteta pode projetar um novo, fazer a mudança. Se você não tem esse projeto, ela é obrigada a fazer o que a gente chama assim, um anteprojeto. Ir no local, levantar os dados. Vai levar um pouco mais tempo, vai sair um pouco mais caro. Então, se a pessoa já tiver um projeto,
a arquiteta ela vai projetar em cima do projeto existente. Normalmente é possível. Muitos, inclusive, às vezes não querem fazer mais querem fazer mais um quarto. Rádio Às vezes querem transformar 2 quartos numa suíte. E aí precisa colocar um banheiro. Então tudo isso é possível, mas tem que fazer um estudo por um arquiteto. De preferência por uma empresa, né? Sim, e de preferência com a Master House. É, isso mesmo. Agora vamos lá, gente. Olha, quem quiser obter mais informações da Master House aqui no Distrito Federal, os síndicos e condôminos que estão nos ouvindo, prestadores de serviços e que querem fazer uma parceria com a Master House, às vezes você está prestando serviço de limpeza de fachada, mas está precisando de uma outra empresa de reforma e construção. Olha só, a Master House está aqui, existe, está no Distrito Federal e vocês podem fazer uma grande parceria. Eles que estarão conosco no ciclo de palestras condominiais Folha do Síndico, edição 2019, nos próximos dias 24 e 25 de outubro. Como é que faz para a pessoa conhecer a Master House Brasília, Sérgio? Nós estamos localizados ali na Asa Sul, na 207 Comercial, na CLS 207, no bloco A, logo na entrada da 207, lado esquerdo, na loja 29. O nosso telefone, o fixo, é 3711-6610. Fácil de guardar, 3711-6610. Mas se você quer usar o celular, também temos um celular. E fácil também, é o 9, aquele 9 da frente, 9664-1234. Repetindo, 9664-1234. Estamos à sua disposição e aguardamos sua visita. Desenrolado para falar, o Sérgio aí no final, você viu? Tava já com... Tá vendo, Luciana? Você ficou com vergonha, mas ele ficou... E tem o Instagram também, né? Nosso Instagram. Fala o Instagram aí, Lu. Que é o MH_Brasília. Então pode seguir a gente lá, que a gente posta dicas também de vários serviços. E posta também nossos serviços, né? E também tem nosso e-mail, que se alguém quiser, né, fazer algum orçamento, mandar algum e-mail pra gente, é brasilia@masterhousesoluções.com.br. Fala mais próximo, Lu, por favor, só do microfone aí. É brasilia@masterhousesoluções.com.br. Gente, tudo começa do primeiro contato, né? Vai falando, solicita uma visita, um orçamento. Orçamento tem custo na Master House? Não, nenhum. O orçamento nem a visita. Vários, quando nos pedem orçamento, a gente pede para marcar a visita. Alguns pensam assim, eu tenho que pagar. Não, não tem. A visita, o orçamento, você não tem que pagar. E não tem obrigação nenhuma de nos contratar. Nós queremos apresentar um bom serviço e visita e orçamento, você não paga por ele. É assim que vale a pena, gente. É assim que vale a pena. Olha, chegou uma última pergunta aqui no nosso WhatsApp. Você pode enviar a sua pelo 619-8466-9605, mesmo depois da entrevista. Você que quiser enviar a sua pergunta, eu encaminho para a moçada da Master House Construções e Reformas, eles que estão conosco nessa tarde de terça-feira aqui no estúdio. É do Fabrício Hudson Machado de Belo Horizonte. Ele diz assim, a respeito do trabalho de vocês, gostaria de saber... Eu não sei se você vai conseguir responder isso. Gostaria de saber quanto, em média, fica por metro quadrado para a construção de uma casa. Casa normal, nem muito chique, nem muito simples. Uma casa de 3 quartos. O meu terreno é plano e já está murado. É possível responder uma pergunta tão difícil quanto essa do Fabrício? Eu posso dar uma estimativa. Estimativa? Fabrício, eu posso dar uma estimativa. Você veja qual é o metro quadrado, quantos metros quadrados você vai ter de área construída. Não é a área do seu terreno, a área de construção, a área que você vai construir. Em média, uma casa de luxo, Fabrício, seria assim em torno de uns 1.500, 1.600 metros quadrados, de luxo. Uma casa simples, eu estou falando só na construção, não estou falando nos acabamentos, nos móveis nem nada, mas uma casa construída e acabada, uma casa simples, ela vai estar em torno de R$900 por até metro. 1.000 o metro quadrado. Então, se a casa dele tiver 60 metros quadrados, basta ele multiplicar 60 por R$900, que ele vai ter mais ou menos o custo da casa dele. Boa, hein, Fabrício?
É claro que eu estou fazendo uma estimativa. Uma estimativa, você falou 900 por metro, uma casa simples. Ele falou que é uma casa nem muito chique, nem muito simples. Você coloca uma média, faz uma média aí. Por exemplo, no início da nossa entrevista, eu falei que nós estávamos desmontando uma casa e construindo uma nova. Essa nova casa, fizemos esse mesmo orçamento. Ela saiu por R$ 920 o metro quadrado. Ele vai construir uma casa nova. A parte de construção saiu por R$ 94 mil. 94 mil. Uma casa nova. Não estou considerando aí 94 mil só a parte de construção. Ok? Tá certo. Então, pra gente já ir para os finalmente da entrevista aqui, mais alguma coisa, Luciana, que ficou faltando, que a gente precisa abordar, lembrar os ouvintes da Rádio Condomínio? Sérgio, tá lembrando de algo mais? Falamos do Instagram já, Lu? Falei, eu posso até repetir o Instagram para seguir a gente lá e acompanhar nossas notícias, dicas que a gente vai postando, né? E lembrando também algumas promoções e etc. O nosso Instagram é MH, né, de Master House, MH_Brasília. Então segue lá e acompanha a gente que a gente vai sempre atualizando vocês. E a gente não precisa ter medo de preço, não, porque tem gente que acha que, mas porque é uma empresa. Você sabe que às vezes você pode ser surpreendido. O barato sai caro. O barato sai caro, porque às vezes a gente fica com essa coisa, não vou contratar uma empresa que vai sair muito caro, vou chamar o fulano que eu conheço que faz esses reparos ali. Pensa bem, quantos síndicos depois precisam gastar o dobro para reformar, né? E às vezes é muito mais caro, né? Verdade. Tá? E essa ideia de que contratando uma empresa sai muito mais caro, não sai. Muitas vezes sai muito mais barato, porque só a tranquilidade que você vai ter, a garantia dos profissionais. A nossa empresa, a nossa franquia, se me permite, é uma franquia de engenheiros e arquitetos de um grupo familiar. Nós somos um grupo familiar de eu sou engenheiro, eletricista de telecomunicações, a Luciana, que está presente, a arquiteta nossa, que é a Camila, que é irmã da Luciana, e nós temos outros colaboradores também do grupo familiar. Então, a Master House é uma empresa dessa forma, e o nosso lema que uma venda, é o que eu sempre digo para todos, uma venda não se acaba quando a gente termina o serviço. A nossa venda só termina com a satisfação do cliente. É verdade. E nada melhor do que você ser bem recomendado, né? A pessoa ficar satisfeita. Acho que quem mexe com comércio, com você que vende o seu serviço, não tem jeito, né? Tem que prestar um bom serviço, né? Porque é o boca a boca que vai fazer o nome da sua empresa, né, Sérgio? Perfeito. É o boca a boca. Gente, olha, eu quero agradecer aqui em nome de toda a equipe da RádioCondomínio.com, da JR Office. Primeiro, agradecer a visita de vocês aqui em nosso aquário azul, como o Dr. Condomínio gosta de chamar aqui, o nosso estúdio, instalado no setor de indústria e abastecimento aqui do Distrito Federal, em Brasília. E agradecer também a oportunidade da parceria no ciclo de palestras condominiais. Já participaram alguma vez? Não, vai ser o primeiro ano. Vamos participar esse ano. Vão gostar muito. Muitos business, muitos contatos, muita gente da área. Tenho certeza que vocês vão gostar. Nós estaremos lá também presente, a RádioCondomínio.com. Ok, tá? Estaremos lá e aguardo o contato de vocês. Estamos lá à disposição de todos. Obrigado. Você ouviu aí um papo com a turma da Master House, manutenções e reformas, visitando os nossos estúdios nessa tarde de terça-feira, 17 de setembro. Eles que estarão conosco, como eu disse, no ciclo de palestras condominiais nos próximos dias 24 e 25 de outubro, aqui em Brasília. Inscrições abertas no site folhadosindico.com.br ou através do telefone 61 30 11 7316. RádioCondomínio.com